3 reforços para mudar a cara do Paysandu na sequência da Série B no campo ofensivo. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre alguns jogadores já procurados nesta janela de transferências. Da mesma forma, responder uma pergunta de vocês em relação ao atacante Alif Manga, uma questão jurídica ainda que impede ele de jogar ou até mesmo um receio por parte do Coritiba. Será que pode reforçar o Paysandu nessa temporada? A necessidade também de contratações e outros 2 atacantes procurados nesta janela. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 60 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Conto com a sua colaboração também, torcedor do Paysandu, e a gente fala sobre os clubes fora do eixo do país, como por exemplo Paysandu, Vitória, Remo, Santa Cruz. Conto com a sua inscrição e faça a sua aposta também na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a necessidade do Paysandu reforçar o seu elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro para tentar algo a mais. O que seria esse algo a mais? No meu entendimento, é sim brigar pelo acesso. O Paysandu tem sim um elenco interessante para quem acabou de subir da Série C do Brasileirão, só que fica muito claro, se o Paysandu investir, conseguir no mercado e contratar 2, 3 peças diferenciadas para o técnico Hélio dos Anjos, pode sim conseguir disputar na parte de cima da tabela, né, sem correr nenhum risco de Série C ou algo nesse sentido, de rebaixamento, e fazer uns pontinhos a mais em jogos complicados, fora de casa, enfim, vencer mais na cor azul e brigar pelo G4, até porque a Série B está muito embolada. Um nome que nesse momento tem sim conversas é do centroavante Lucão, tá? Por essa informação exclusiva aqui do YouTube do Black Card, o Lucão tem sim, existe o interesse do Paysandu em contar com o seu futebol e não é de hoje. Desde 2022, o próprio Maurício Ettinger confirmou, né, ao portal O Liberal, o interesse em contar com o Lucão naquela janela de transferências para a Série C. Não foi possível, ele foi especulado em outros momentos e tem sim conversas em andamento com o Paysandu no momento que eu estou gravando esse vídeo, sem proposta oficial. Tem contrato lá no futebol do Vietnã até o final do mês de setembro do ano que vem, então é difícil o clube, o Haipong, liberar o atleta gratuitamente neste momento, mas é uma possibilidade para a camisa 9. Gosto do Lucão, acho que o Paysandu ele precisa sim desse jogador experiente que consiga não só ser um bom reserva para o Nicolas, mas também disputar a posição, né? O Paysandu precisa sim, porque se deixar só um nome experiente, ele acaba se acomodando, não tem naquela concorrência nos treinamentos, nos jogos. O Juan Ribeiro até fez um gol contra o Novo Horizontino, mas não acho que seja também a solução para a camisa 9 para um clube que pensa grande, como é o Papão nessa Série B. A última temporada do Lucão, lá no Vietnã, ele foi bem, marcou 13 gols e deu uma assistência em 26 aparições. Saiu aqui do Brasil em 2022 ainda, na metade do ano estava defendendo o Guarani, foram 5 gols e 2 assistências em 31 jogos naquela temporada. Uma boa campanha pelo próprio Bugre em 2021, quando quase consegue subir para a Série A, foram 7 gols e 1 assistência naquela secundona. Foi bem também pelo CRB 2020, 2021 e pelo Goiás, onde foi o artilheiro da segundona em 2018. Gosto do Lucão, acho que é um centroavante para chegar assim e mudar a cara, ser uma opção experiente, um cara que dificulta muito a marcação ali atrás, um jogo físico muito bom, protege muito bem a bola, faz um pivô, a parede, e também tem um bom cabeceio. É um jogador perigoso, 1,84 m de altura e é destro. Pode deixar a sua opinião também sobre o Lucão e é um nome que pode se enxergar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as negociações, conversas ainda não avançaram. Para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem burocracia, é com a Esportiva VIP, o link você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Lá você começa a apostar a partir de R$1. Esse saldo que está dando bobeira na sua conta, coloque mais emoção nos próximos jogos, não só do Paysandu nessa Série B, mas também na Copa do Brasil, nesse meio de semana. Vitória do Red Bull contra o Atlético Paranaense pagando R$1,98 a cada real apostado. Vitória do Atlético Mineiro frente ao CRB pagando R$1,27. Vitória do São Paulo contra o Goiás a 2,01 e do Bahia diante o Botafogo a 2,12. Essas e todas as outras cotações no decorrer das séries A, B e C do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, o retorno do futebol internacional. Você já encontra as odds para a primeira rodada da Premier League, inclusive lá na Esportiva VIP. Todas as informações eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado.
Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre essas opções no campo ofensivo para o Paysandu, um nome especulado também, pedido por alguns torcedores, foi do Aleph Manga. Pelo que eu apurei, não existe proposta, tá, do Paysandu ou interesse em contar com o jogador nesse momento, só que é uma situação indefinida ainda para a sequência do Brasileirão, pelo seguinte motivo. O Coritiba, segundo informações do Globo Esporte, tem um receio em contar com o Aleph Manga nesse momento, pelo fato de que a punição dele é imposta pela FIFA foi no mês de outubro, ou seja, ele foi emprestado ainda ao Paphos FC, esse clube do Chipre, em outubro do ano passado. Ele estava jogando por lá até esse período e foi dado uma punição para ele de 1 ano, 365 dias, para o mês de julho. Então, segundo o Globo Esporte, o Coritiba, na parte jurídica, tem esse receio de colocar o jogador que em prática está livre, está liberado a exercer as suas funções desde o final do mês de julho, só que na prática a FIFA depois voltar atrás, rever e colocar a punição de 1 ano desde que ele estava no futebol do Chipre, quando ele atuou no ano passado, ainda em meados do mês de outubro. Desta maneira, se fosse considerar 1 ano de punição desde o momento que ele parou de jogar, seria somente em outubro dessa temporada. Por isso que é um tema delicado. Até mesmo o técnico Jorginho, apresentado no Coritiba nessa semana, ele comentou que é um tema sensível. A volta, o retorno do Aleph Manga. Ele tem contrato no Coritiba até o final do ano que vem. É um excelente jogador. Se chegasse aí no Paysandu, pode ser meio estressado, meio cabeça doida de vez em quando, mas joga muita bola. Eu gosto demais do Aleph Manga. E ele pode fazer também uma função como um centroavante, não me surpreenderia. A posição principal dele é na ponta esquerda, acho que o Paysandu também precisa de mais um ponta, de mais um camisa 10. Esse campo ofensivo eu acho que é sim muito necessário, ficar de olho ainda no mercado. E o Aleph Manga até mesmo, porque tem aquela questão. Pelos comentários que eu li até aqui, eu vejo que o torcedor do Coritiba ele é muito mais favorável ao retorno do Aleph Manga do que contrário. Só que também tem esse ressentimento. O cara foi pego em manipulações de resultados vestindo a camisa do Coxa. Então isso, querendo ou não, acaba, danificando, manchando a história dele no clube. Então pode ser que o Coritiba repasse o jogador. Um outro fato é que ele não pôde treinar, por exemplo, em grupo, nesse ano. Então ele ficou afastado desde aquele período, só treinando sozinho. Tem a questão física também, que obviamente acaba caindo um pouco, mas é uma opção no mercado. Pelo que eu apurei, não há proposta, mas pode sim acontecer para qualquer clube aqui da Série B. E o Rossi também, essa informação do Globo Esporte, que o jogador foi procurado, tem conversas semanalmente, vamos colocar assim, com o Paysandu nos últimos dias. Também seria esse nome diferenciado, para o Paysandu sonhar com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pode não viver a sua melhor fase no Vasco da Gama, mas em termos técnicos para a Série B do Brasileirão, é um nome que agrega para qualquer time, tá? Para o Paysandu, para o Sport, para o Goiás, para o Ceará, para o Vila Nova, para o Santos, qualquer um, o Rossi seria uma boa contratação. Nessa temporada, 21 jogos e 2 assistências. Começa como titular no Campeonato Brasileiro, acabou caindo de rendimento e na Série B ele já foi procurado lá no começo da segundo ano pelo Santos, pelo Goiás e agora pelo Paysandu. O que eu tenho de informação é o seguinte: no Goiás, o Vasco aceitou emprestar o jogador até dezembro, só que o Rossi não quis deixar o Vasco da Gama. Se fosse para sair, ele queria jogar a Série A do Campeonato Brasileiro ou no exterior, por exemplo. O Vasco ele paga um salário de aproximadamente 300 mil por mês para o Rossi e o Goiás pagaria 100% desse salário. Então não é um jogador barato. No ano passado, quando ele volta ao Brasil, foi bem no Vasco. 4 assistências e um gol marcado em 9 jogos. Anteriormente a isso, estava no Al Faisaly, clube da Arábia Saudita. Já defendeu também o Bahia, o Internacional, o Chapecoense, São Bento, Paraná, Ponte Preta e Mogi Mirim. Pode deixar a sua opinião. Acho que se os 3 chegassem no Paysandu seria, óbvio, um pacotão extraordinário com o Ducão, com o Aleph Manga e com o Rossi. Mas o Paysandu não tem uma condição financeira de trazer 3, 4 jogadores muito caros nesta segunda divisão, mas acho que um esforcinho a mais seria interessante, porque essa posição de meio de tabela, você tem um elenco um pouquinho melhor, você vence 2 jogos em sequência, você já está ali em cima. O Paysandu é um clube grande, tradicional, com camisa, com torcida, com estádio lotado. O Paysandu, para chegar nesta faixa de 64, 63 pontos, não é impossível, ainda mais que já está nesse meio de tabela, já saiu da zona de rebaixamento. Óbvio que o primeiro objetivo
é pensar nos 45 pontos, não tem feiura nisso, é o primeiro ano do retorno, só que o torcedor sente, olhando a tabela de classificação e vendo também os adversários, que o Paysandu, apesar de algumas oscilações, ele pode sim algo a mais, tá? E esse algo a mais, no meu entendimento, seria brigar pelo acesso, tendo reforço. Eu acho que o Hélio dos Anjos conseguiria isso sim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e fazer a sua aposta na Esportiva VIP. O link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!